Bom dia, gente! Nosso grupo ficou responsável pelas células-tronco e eu vou falar sobre a definição delas. As células-tronco têm capacidade de se dividir e se transformar em outros tipos de células. Elas podem ser programadas para desenvolver funções específicas, uma vez que se encontram em um estágio em que ainda não estão totalmente especializadas. São três os principais tipos de célula-tronco: as células-tronco embrionárias, as adultas e as induzidas, que foram obtidas por cientistas em laboratórios em 2007. Células-tronco embrionárias são aquelas que possuem a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula adulta. São encontradas no interior do embrião, quando ele está no estágio conhecido como blastocistos. As células-tronco adultas são obtidas principalmente na medula óssea e no sangue do cordão umbilical. Elas têm capacidade de se dividir e gerar tanto uma nova célula idêntica e com o mesmo potencial, como outra diferenciada. Já as primeiras células-tronco humanas induzidas foram produzidas a partir da pele. O processo de reprogramação se dá através da inserção de um vírus contendo 4 genes. Estes genes se inserem no DNA da célula adulta, como por exemplo uma da pele, e reprogramam o código genético. Com este novo programa, as células voltam ao estágio de uma célula-tronco embrionária. A importância. As células-tronco são ferramentas importantes para a pesquisa científica e nos ajudam a entender como funciona o processo de multiplicação e como se comportam diferentes células perante uma doença. É possível entender o que faz uma célula ser programada para se transformar em outra e o que ocorre quando há uma doença. Dessa forma, há a probabilidade de entendermos como empregá-las na cura de diversas doenças. Atualmente, as células-tronco adultas são usadas para tratar algumas condições, como a talassemia ou a perda de células-tronco sanguíneas em pacientes com câncer. Pessoas que sofreram queimaduras graves podem ter sua pele reconstruída por meio dessas células. Outra doença para a qual existe cura é a degeneração macular, resultante da idade. Pessoas com essa condição podem perder a visão porque as células da retina pararam de funcionar. No caso de doenças que exigem um transplante de órgão, por exemplo, é possível realizá-lo por meio de doadores. No entanto, existem chances de rejeição, já que o organismo o enxerga como algo estrangeiro. Mas se o órgão for produzido a partir de células-tronco pluripotentes induzidas da própria pessoa, esse risco é bastante reduzido. Ao lado da Alemanha, o Brasil é uma das referências internacionais na pesquisa que usa células-tronco da medula óssea dos próprios pacientes para tratar seus problemas cardíacos. Entusiasmado com os resultados positivos de estudos piloto feitos com um pequeno número de pacientes vítimas de infarto agudo no miocárdio, cardiomiopatia dilatada, isquemia crônica e mal de Chagas, o Ministério da Saúde lançou um projeto para pesquisar a eficácia do emprego das células da medula contra essas disfunções que podem levar à insuficiência cardíaca. Ambicioso, o chamado Estudo Multicêntrico Randomizado de Terapia Celular em Cardiopatia será coordenado pelo Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e contará com a participação de cerca de 30 universidades e hospitais de norte a sul do país. A nova abordagem será testada em 1.200 pacientes, divididos de acordo com seu problema cardíaco, em 4 grupos de 300 indivíduos. Todos receberão um tratamento convencional para sua cardiopatia e serão acompanhados por 1 ano. Para aferir os possíveis efeitos benéficos da terapia celular, metade dos doentes será também alvo de uma dose de placebo e metade de uma injeção de células-tronco no coração. O estudo será duplo cego, médicos e pacientes não saberão quem recebeu o quê. Uma norte-americana se tornou a terceira pessoa e a primeira mulher possivelmente curada do HIV, após passar por um transplante de células-troncos procedente de um doador com resistência natural ao vírus que causa a AIDS, segundo o estudo apresentado no último dia 15 de fevereiro. A paciente, segundo explicaram, não apresenta níveis detectáveis de HIV há 14 meses, apesar de ter interrompido o tratamento com antirretrovirais. Portanto, ela é considerada livre do vírus e será considerada curada se não houver alterações. Isso a tornaria a terceira pessoa do mundo a ser curada do vírus e a primeira mulher, já que os 2 casos conhecidos até agora eram de homens.
Ela primeiro foi diagnosticada com HIV e depois leucemia. Ela recebeu um transplante de células-tronco de um cordão umbilical, complementado com células adultas doadas por um parente. Porém, os especialistas alertam que a cura do HIV por meio de transplante de células-tronco ainda se limita. Por enquanto, aos casos que o paciente sofre de câncer ou de outra doença grave que justifique um procedimento tão complexo e potencialmente fatal.